Nós temos falado aqui no canal sobre a importância de meditar nas doutrinas a respeito do final dos tempos. Infelizmente, a teologia tradicional, infelizmente, muitos teólogos e pastores piedosos ensinam que não é importante meditar na escatologia. Eles ensinam que não é importante falar a respeito do final dos tempos, dizendo que cada um pode ter a sua visão teológica, relativizando a importância da meditação profunda, da escatologia. E esse é um dos motivos que fará com que a Igreja de Cristo durma, como já está dormindo, para o final dos tempos. Nós olhamos para a carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 5 e em Hebreus capítulo 6 que existem alguns alimentos na palavra de Deus que são leitinho, que são alimentos iniciais. E quando você olha em Hebreus capítulo 6, os alimentos ali, ou os ensinos mencionados como alimento inicial, como alimentos que todo cristão deveria se alimentar, ou alimento ou ensino que todo cristão deveria saber, entre essas doutrinas mencionadas está a doutrina, ou estão as doutrinas da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, entre todas as doutrinas mencionadas e indicadas para cristãos iniciantes estão a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Agora conversa com alguns cristãos de 1 ano, 2 anos de igreja e pergunte a esses cristãos a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você vai notar que poucos cristãos vão saber de maneira fiel, de maneira fidedigna, explicar a respeito disso. Então, doutrinas que são essencialmente escatológicas, como a doutrina do juízo eterno e da ressurreição dos mortos, são doutrinas que são pouco faladas nas igrejas, são pouco ensinadas e são doutrinas consideradas como leite. Essas doutrinas são doutrinas escatológicas e precisam ser faladas e ensinadas para cristãos iniciantes. É por isso que este canal aqui é um canal dedicado para falar a respeito dos ensinos, a respeito do final dos tempos, das profecias. Nós vamos olhar na palavra de Deus que quase todos os profetas do Antigo Testamento são profetas que falam a respeito da escatologia. Aqueles chamados profetas menores, aqueles profetas com um conteúdo menor, ou chamados de profetas menores, todos os profetas menores são profetas escatológicos. São profetas que começam a profetizar para o Israel da época deles, ou para o reino de Judá da época deles, e Deus usa os profetas para lançar essa profecia, nos mostrando a escatologia. Todos os profetas falam a respeito do grande e terrível dia do Senhor e do reino eterno do nosso Senhor. Então, queridos, nós precisamos meditar a respeito dos ensinos sobre o final dos tempos. É por isso que nós estamos em uma série falando a respeito dos 144 mil selados, o fiel ensino a respeito dos 144 mil selados, que são várias conexões que estão na palavra de Deus. E eu só uso a palavra de Deus para mostrar para você que os 144 mil selados é a Igreja de Jesus Cristo ao longo da história, e nós estamos para finalizar a plenitude dos gentios e iniciar a plenitude dos judeus. Meus amados irmãos, o ensino dos 144 mil selados é um ensino preciosíssimo. E nós estamos meditando, através da vida de José, sobre este cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo anterior eu mostrei para você a disposição ou a ordem das tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7. A ordem das tribos de Apocalipse, capítulo 7, é essa ordem que você está vendo aí na tela. Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E se você fizer a comparação com a ordem do nascimento de cada um dos filhos de Jacó, você vai perceber que a ordem está diferente. A ordem do nascimento dos filhos de Jacó, em relação a essa ordem das tribos em Apocalipse capítulo 7, é uma ordem diferente. E nós vamos perceber que em Apocalipse capítulo 7 não está mencionando a tribo de Dan, por exemplo, que representam aqueles que são os
os que abandonaram a fé. A tribo de Dan representam aqueles que são traidores da fé, aqueles que apostataram da fé. A tribo de Dan representa o povo que seria chamado povo de Deus que apostatou da fé. Poderíamos mencionar a tribo de Dan também como as virgens imprudentes ou as virgens nécias, aqueles que vão se desviar para a condenação eterna. É por isso que a tribo de Dan não é mencionada em Apocalipse capítulo 7. E quando você olha para as tribos de Judá e Benjamim, você vai lembrar que no ensino das duas casas de Israel, Judá e Benjamim representam os judeus que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Judá representa os primeiros judeus que começaram ali o início da igreja primitiva, e Benjamim representa os últimos judeus, o último filho a se assentar à mesa, ou os remanescentes que vai cumprir a plenitude dos judeus, os últimos judeus que vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador no período da grande tribulação. E as outras tribos que eu mencionei, de Ruben até José, representam a plenitude dos gentios, e José está em penúltimo justamente porque José é o ramo frutífero que proporciona, através de seus galhos, através de seus filhos, lembra de Efraim sairia a plenitude dos gentios? Então, a profecia de Jacó, através da vida de José, e que se cumpriu na divisão das 12 tribos, é justamente a plenitude dos gentios. Então, Judá e Benjamim representa o lado judeu das duas testemunhas. E as outras 10 tribos representam o lado gentil das duas testemunhas. As duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, são judeus e gentios que nos últimos dias estarão na grande tribulação e vão para o deserto dos povos despertar a igreja que estará dormindo. Mais uma vez eu menciono aqui Ezequiel capítulo 20 e mais uma vez eu menciono aqui Oséias capítulo 2, que são textos que nos mostram que a igreja irá para o deserto dos povos, e a igreja, segundo o que está escrito em Cantares, a igreja, a mulher que sobe do deserto para encontrar com seu noivo. É lindo, queridos, a revelação, as duas testemunhas do Senhor e essa disponibilidade das tribos dos 144 mil selados. Vamos continuar a nossa meditação. Se eu não me engano, esse é o 6º vídeo da série, o Cálice de Prata e o Mistério dos 144 mil selados. Vai lá comigo, Gênesis capítulo 43, nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Queridos, existem várias figuras aqui que nos mostram o início da plenitude dos judeus. Não esqueça disso. Quando acabar, aliás, quando se iniciar o período da grande tribulação, acaba a plenitude dos gentios. A grande tribulação começará e vai se iniciar a angústia de Jacó. No período da grande tribulação, a igreja estará na terra, pregando a palavra. Muitos mártires vão perder suas vidas por causa da perseguição do sistema do anticristo, antes do anticristo se levantar. E ali nós vamos ver que na grande tribulação, quando acabar a plenitude dos gentios, se iniciará a plenitude dos judeus. E quando você olha para o ensino das 7 festas do Senhor e você percebe o que acontece através das chuvas, por exemplo, você lembra que a chuva temporã representam as primeiras chuvas? As primeiras chuvas, e queridos, as primeiras chuvas são as chuvas que estão acontecendo durante a plenitude dos gentios. As primeiras chuvas é para que a semente se torne fruto. A chuva temporã, as primeiras chuvas, é para que aquela semente que é lançada na terra, é para que a palavra de Deus que foi lançada nos corações durante a plenitude dos gentios, essa semente se torne fruto. Agora, quando começar o período da grande tribulação, as últimas chuvas, a chuva serôdia, não é mais para transformar a semente em fruto. Agora é para o amadurecimento do fruto, porque Deus não trabalha com seus servos que são imaturos, com o fruto verde. É por isso que a ênfase na grande tribulação não será salvação, será despertamento, será amadurecimento. É por isso que a igreja vai para o deserto dos povos. Então, queridos, quando você olha
Quando você olha para o anúncio da grande tribulação e o derramar das chuvas serôdia, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um início da grande tribulação e o último e grande derramar do Espírito do Senhor. A chuva serôdia será para o despertamento, será para o amadurecimento do fruto. É por isso que a teologia pré-tribulacionista ela não faz sentido nenhum, porque contraria o ensino das duas casas de Israel e contraria o ensino das 7 festas do Senhor, que são ensinos que estão na palavra de Deus. Agora, quando você olha para esse versículo 16 aí na sua tela, o que você está vendo? Jacó autoriza Judá a conduzir os seus irmãos e a conduzir o irmão mais novo, Benjamim. Ele conduz o irmão mais novo, Benjamim, até a presença de José, governador do Egito. Queridos, lembrem-se da história de José, e é fundamental conhecer essa história de José. Lembrem-se disso. Para compreender esse mistério, você também precisa conhecer a história de José. Jacó, ele autoriza Judá a conduzir os seus irmãos e Benjamim até a presença de José. Eles retornam para o Egito agora com Benjamim junto. E levando Benjamim junto, o que está acontecendo nesse versículo 16? Vendo José a Benjamim com eles, José começa a preparar o cenário para receber seus irmãos e para receber Benjamim. E, queridos, o texto é tão lindo, essa figura é tão linda, que ele não fala vendo os seus irmãos, ele diz vendo Benjamim. Por quê? Porque Deus estará olhando para Benjamim no período da grande tribulação. Benjamim, a tribo de Benjamim, ou o filho de Jacó Benjamim, que se torna uma tribo mais tarde, essa tribo, a tribo de Benjamim, representa os judeus que estarão cumprindo o cálice de prata. O cálice, que é o cálice da redenção, são as situações que os judeus vão viver nos últimos dias. São as situações que vai promover a redenção dos judeus, que é justamente os últimos judeus, ou os judeus que vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma grande conversão em massa de muitos judeus, porque Deus estará despertando Benjamim nos últimos dias. Agora, a união de Benjamim assentados à mesa ao meio-dia. E o que isso significa? Você viu aí na sua tela que José, ele se encontra com seus irmãos ao meio-dia. Quando nós falamos de horário na palavra de Deus, nós estamos falando a respeito de períodos dos últimos dias. Quando nós falamos de meio-dia, nós precisamos lembrar da fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz, olha, vamos trabalhar enquanto é dia, porque chegará o período da noite em que nós não poderemos trabalhar. E o que representa essa fala do nosso Salvador? É justamente o início da grande tribulação. Queridos, presta atenção nisso. Quando começar a grande tribulação, nós vamos ver que a igreja terá uma certa liberdade para pregar a palavra de Deus. No início dos 7 anos da grande tribulação, a igreja não poderá ser tocada, a igreja não poderá ser... não haverão muitos mártires nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Basta você ler Apocalipse capítulo 11. Deus dará às suas 2 testemunhas liberdade para promover maravilhas e catástrofes aqui nessa terra. O texto de Apocalipse vai nos dizer que a igreja será odiada por causa de sua pregação e por causa do poder e autoridade que estará sobre ela. Poder e autoridade que promoverá maravilhas e catástrofes nessa terra. Agora, queridos, as 2 testemunhas do Senhor estarão pregando esta palavra ao meio-dia. O período em que o meio-dia, presta atenção nisso, o meio-dia representa o período de trabalho em que a igreja terá liberdade ainda para pregar a sua mensagem. Ainda que haja restrições em todo o mundo por causa do sistema do anticristo, nenhum dano será permitido que a igreja sofra. Só que quando acabar esses 3 anos e meio iniciais da grande tribulação e iniciar os 3 anos e meio finais, vai começar o horário da meia-noite. Não se esqueça disso. Meio-dia representa os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, onde a igreja terá poder e autoridade, onde a igreja terá liberdade para promover maravilhas e catástrofes, onde a igreja pregará uma mensagem dura para este mundo. Só que este mundo ficará muito aborrecido, os governantes das nações ficarão aborrecidos, e as 10 nações estarão ali, aquelas 10 nações finais, antes do aparecimento do anticristo, estarão promovendo cenários no mundo para perseguir a igreja. 3 anos e meio iniciais
Horário do meio-dia. Quando começar os 3 anos e meio finais, será o período da meia-noite, aonde a igreja não terá liberdade para pregar a sua mensagem, aonde a igreja não poderá comprar e vender, aonde a igreja não terá liberdade para viver nesse mundo e será sustentada por Deus no deserto dos povos. O horário do meio-dia é o horário em que a tribulação já está acontecendo, porém, a igreja tem liberdade, a igreja será vista, o mundo ainda não estará escuro espiritualmente. É por isso que você precisa entender o grito da meia-noite. Quando eu menciono o grito da meia-noite na parábola das virgens, quando diz, eis o grito, saí ao seu encontro. Aliás, eis o noivo, ouviu-se um grito à meia-noite. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Quando que acontece isso? No horário da meia-noite. Então, quando for meio-dia, a igreja terá liberdade para pregar a palavra, para promover maravilhas, catástrofes. Quando chegar o horário da meia-noite, quando esse mundo estiver em plena escuridão, o que vai acontecer, queridos? Justamente a perseguição da igreja, o aparecimento do anticristo, quando ele se revelará como um tirano, quebrará os acordos que ele fez com outros governantes, estará destituindo os governantes. Nós vamos ver até teólogos, os pais da igreja, dizendo que o anticristo ele matará, tirará a vida de 3 governantes principais, né? Na verdade, a menção desses 3 governantes por esse teólogo é justamente o que está escrito em Daniel, o que está escrito em Apocalipse, quando daquela besta de 7 cabeças, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, é justamente quando surgir o pequeno chifre e 3 chifres serão destituídos. É justamente no horário da meia-noite. Agora, quando você olha para esse versículo 16 e vê o encontro, e vê José apenas avistando e preparando o cenário, o início da grande tribulação é justamente Jesus Cristo preparando o cenário para que muitos judeus se convertam. Então, queridos, o horário do meio-dia representa o quê? Representa uma certa liberdade que a igreja vai estar e representa o nosso Deus preparando o cenário, preparando os seus servos específicos para que os judeus reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amados irmãos, amadas irmãs, Benjamim aqui, na história de José, representa os remanescentes, ou os judeus que receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Neste período, o período do meio-dia representa a grande tribulação. Agora, olha o versículo 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Lembre-se da história. Jacó envia os seus filhos para o Egito, retornam para o Egito com Benjamim, e ali todos aqueles presentes que Jacó pedem para enviar para José, o que acontece ali? Eles entregam os presentes e agora José está deixando eles em um cenário separado, dizendo, fiquem aqui porque eu vou preparar o cenário para uma refeição especial. Eles não sabiam porque foi um servo de José que fez tudo aquilo. E ali os filhos de Jacó ficam amedrontados, por quê? Porque quando eles retornam para falar com o seu pai pela primeira vez, José envia presentes, José envia o dinheiro, e nessa fala aqui no versículo 18, eles estão inseguros, eles dizendo, não, nós vamos ser punidos, vamos ser separados. E quando nós olhamos para essa figura, no período da grande tribulação, nós vamos ver a insegurança inicial dos judeus. Queridos, tenta pregar a palavra para um judeu ortodoxo, ou entra em algum perfil de judeu ortodoxo no Instagram ou no Facebook. Você não vai conseguir. Por quê? Eles são inseguros porque eles prezam pela lei do Antigo Testamento. Quando eu falei a respeito dos horários do meio-dia e da meia-noite, quando chegar o horário do meio-dia, que é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, a maior parte dos judeus piedosos que seguem a lei, que seguem o Antigo Testamento, no início, eles vão ficar inseguros, dizendo, peraí, que cenário é esse do mundo? Por que existem judeus que seguem esse Messias aí dos cristãos? Vai ser assim, queridos.
Inicialmente, muitos judeus vão ficar inseguros, assim como os filhos de Jacó ficaram inseguros. O cenário foi preparado, o cenário foi montado. Por que que o cenário será montado? Por que que o cenário do mundo estará sendo preparado no início da grande tribulação? Para que os judeus reconheçam Jesus Cristo como Messias. Deus está preparando o período da grande tribulação, a angústia de Jacó, para que muitos judeus se convertam a ele. Então, queridos, quando nós olhamos para essa história de José se reencontrando com seus irmãos e todas essas interações, nós vemos as maravilhas que Deus estará promovendo no período da grande tribulação. Amados irmãos, aqueles que não assistiram essa série desde o início, eu sugiro, comece a assistir a série desde o primeiro vídeo, porque você vai ver as figuras, as semelhanças da história de José e o reencontro dele com os irmãos e as situações que vão acontecer no período da grande tribulação. Finalizamos mais uma vez essa meditação a respeito dos versículos 16 e 18 de Gênesis capítulo 43. Essa série abençoadíssima, o cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Aguenta aí que nós já vamos falar, nos próximos vídeos estaremos falando mais uma vez sobre o cálice de prata. E você que não me segue ainda lá no Instagram, caso você tenha um perfil no Instagram e queira continuar as nossas meditações, ter um contato direto comigo para falar a respeito da palavra de Deus, me segue lá no Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés, como está escrito aí na tela, A Lâmpada para os Meus Pés. Você vai encontrar lá algumas postagens de alguns trabalhos que eu faço, de umas meditações que eu também deixo lá, algumas mensagens pregadas em igrejas. Aquele perfil do Instagram é um perfil apenas para que falemos e meditemos na palavra de Deus e eu conto com a sua contribuição. Queridos, a ideia não é aumentar os meus seguidores, mas a minha ideia é que continuemos as meditações da palavra de Deus de uma maneira mais direta. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.